你们可以称呼我愚者。 Yogeeki, Suriciba! Bora pra mais 5 capítulos de Lord of Mysteries. Nós então temos a nossa visão aqui pra mais 5 capítulos hoje. Amanhã a gente faz aquele resumão maroto que a gente sempre anda fazendo. E depois a gente vai do 276 até o 280 na sexta-feira. E se você quiser continuar contribuindo com o canal, você pode se tornar membro ou mandar o seu valeu pra fazer parte aqui do nosso Clube do Tarô. É claro que tudo isso é importante para vocês continuarem fortalecendo o canal e também preparar o caminho para a live que vai acontecer sábado, sempre no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. Todo sábado que a gente anuncia uma live é sábado, meio-dia do Brasil. Então bora lá pra gente ler mais 5 capítulos de Lord of Mysteries, o nosso Senhor dos Mistérios. Lord of Mysteries capítulo 271, Rosa Dourada. Número 19, Rua Esperança, Burgo Tirut. Esta área estava localizada perto do rio Tussan, que passava por Beckham. Os pedestres podiam ver a superfície turva, mas extraordinariamente larga, da água através das rachaduras e fendas em suas casas. O repórter do Observador Diário, Mike Joseph, desceu da carruagem e apontou para um prédio azul acinzentado de 3 andares à frente dele. Ele disse a Clem, que estava de pé ao lado dele, e vestido um terno preto jaquetão e meia cartola e óculos de aros dourados. Essa é a Rosa Dourada, o melhor bordel legal na área da ponte de Backwood, assim como o Burgo Tirut. Abre às 3 da tarde e fica aberto até às 2 da manhã. O melhor bordel legal nas regiões do Burgo Tirut e na ponte de Backwood. Ou seja, existem melhores nessas duas regiões, mas estão ilegais? Clem refletiu silenciosamente e lançou um olhar para a entrada que tinha uma rosa dourada incrustada. Não havia placa. Isso não conta como uma garota de rua, certo? Ele respondeu sem pensar. Claro, é de um grau superior. Mike conduziu pessoalmente Clem até a frente do prédio e abriu a porta. Assim que ele entrou, Clem sentiu o cheiro de uma fragrância mista que era levemente pungente e ouviu uma melodia suave, mas sugestiva. Instintivamente, ele olhou em volta e viu segurança de paletó preto e meia cartola, parado em ambos os lados da entrada e em todos os cantos do corredor. Como um negócio legítimo, eles obviamente se destinavam a lidar com bêbados e ruins. O salão dourado era cercado por todos os tipos de sofás, cadeiras e até um piano. No centro havia uma área de dança. Naquele momento havia muitas damas sentadas em diferentes áreas, com cabelos pintados de dourado, castanho, amarelo claro ou preto. Algumas delas pareciam maduras, algumas tímidas e jovens, algumas jovens e atraentes e outras bastante bonitas. Essas mulheres estavam curtindo a melodia, rindo enquanto conversavam, lendo jornais e revistas em silêncio ou dançando com os homens. Eram apenas 3:30 da tarde, então não havia muitos clientes. À primeira vista, este lugar parecia mais um baile do que um bordel. Se você vier depois das 8 da noite, verá algumas apresentações interessantes. Se alguma das mulheres chamar sua atenção, vá até elas e convide-as para dançar, e depois peça seus preços em meio à bela melodia. Se ambos os lados chegarem a um acordo, você pode ir para o segundo ou terceiro andar e se divertir em algum quarto. Contanto que você esteja disposto a gastar dinheiro, você pode dormir aqui a noite inteira. Mike virou a cabeça da esquerda para a direita, perdendo repentinamente sua calma e cavalheirismo anterior, parecendo um pouco mais frívolo, parecendo um pouco mais um cavalo, né? Ele entrou no corredor com um sorriso e se aproximou de uma jovem que tinha no máximo 15 ou 16 anos. Cara, escroto, mano. Ele está mostrando sua verdadeira natureza ou isso é uma conduta de um profissional? Clem assistiu, um pouco pasmo, enquanto subconscientemente seguia atrás de Mike José. A vítima, Cyber, tinha apenas 16 anos. Em teoria, uma garota da mesma idade tem mais chances de ser amiga e saber mais. Naquele momento, Mike baixou a voz e explicou. Não deixa a situação um pouco menos pior, né? Ele então ergueu as sobrancelhas finas e perguntou com uma voz normal: qual mulher chamou sua atenção? É uma parada também que a gente tem que meio que pensar que Lord of... não justificando algo assim nesse ponto, mas Lord of Mysteries se passa como se fosse numa Inglaterra do século XIX, né? Entre 1801 e 1900. Então, você tem que, a partir ali dos 14 anos em diante, já era uma mulher e já era um homem. Hoje nós temos consciência de que não é isso, né? De que definitivamente não é isso, né? Hoje a adolescência está sendo discutida até os 25 anos. E se você parar para pensar, a adolescência ir até os 25
25 anos faz até que sentido. Porque a adolescência até um tempo atrás, ela nem sequer existia. Você, até a Segunda Guerra Mundial, você não tinha adolescência, você não tinha esse período, você não sabia o que era isso. Veio a surgir depois da Segunda Guerra, que é um dos momentos mais importantes, que é usado para formar ali pessoas para a vida adulta. Só que você tinha mais ou menos dos 1 ano de idade, na verdade, meses de idade, até 12 anos para formar uma criança, para se formar ali uma criança. Só que você ter dos 13 aos 18 apenas ali a questão de ser um adolescente, você tem apenas 5 anos para decidir o que você quer da sua vida, eu acho algo bem problemático. Enquanto você tem 12 na vida de criança, você tem 5 anos para decidir, 5 a 6 anos para decidir o que você vai fazer do resto da sua vida. Então, pensando de forma meio que ética ou filosófica, olhar para a idade, pensar que a adolescência vá até os 25 anos faz bastante sentido, porque é o tempo que você está escolhendo uma profissão, é o tempo que você está parando para estudar, é o tempo que você está correndo atrás dos seus objetivos, e a partir ali dos 25, dos 26 anos, hoje, né, tô falando hoje, você às vezes vai procurar uma pessoa para você passar o resto da sua vida, você vai procurar uma pessoa para se relacionar, você vai começar a crescer ainda mais na sua carreira, às vezes até os 25 você só tá estagiando. Eu, por exemplo, eu estagiei até os meus 24, os meus 23, 24 anos de idade, e depois eu fui efetivado na empresa de projetos elétricos que eu trabalhava. Então, tipo assim, é claro que hoje, olhando pra isso, você vendo uma garota de rua com 16 anos, você olha assim, caraca, que parada escrota, sabe? Só que naquela época, naquele contexto, era infelizmente super normal. Mas hoje não deixa de a gente ficar indignado, né? Não deixa de se ficar aqui indignado. Pelo menos aqui o que aparenta é que o Mike tá se aproximando da garota pra conseguir informações. Eu, pelo menos, espero que seja isso, né? Sou apenas seu guarda-costas. Glenn respondeu com uma lógica muito normal. Mike assentiu levemente e de repente riu. Não estou acostumado a ser observado quando faço esse tipo de coisa. Estarei de guarda lá fora. Glenn entendeu o que Mike quis dizer e assumiu uma postura séria e profissional. Sem dizer mais nada, Mike aproximou da jovem, curvou-se e estendeu a mão, convidando-a para dançar. Sendo uma prostituta dessa idade, Backlund com certeza é tão deslumbrante e sujo. Pensar que haveria um cavaleiro de meia idade, de porte aparentemente bem bom, patrocinando este lugar. Até as laterais de seu cabelo são brancas. Caramba, o Mike é realmente um cara escroto, cara. Glenn abaixou as mãos e ficou muito ereto, observando o Mike e a jovem se envolverem em uma dança lenta. Depois de alguns minutos, Mike voltou e disse a Glenn com leve aborrecimento: é muito caro. Quando os dois se aproximaram, ele acrescentou em voz baixa: a garota conhecia Cyber, mas a dona, senhorita Lopes, as proíbe de falar com qualquer outra pessoa sobre este assunto. Caso contrário, seriam severamente punidas. Quando a punição foi mencionada, a pobre garota até estremeceu instintivamente. Imagino como deve ser horrível. Desamparado, Glenn suspirou em solidariedade e perguntou com uma voz reprimida: então, o que você planeja fazer? Eu não quero causar problemas para aquelas garotas novamente. Eu pretendo ir direto para a senhora Lopes. Mike deu um tapinha no ombro de Glenn e disse: proteja. Glenn virou o corpo para o lado e avisou em tom sério: se encontrarmos uma situação perigosa, você deve me ouvir. Você entende? Obedeça-me. Está bem, está bem. Mike levou as mãos aos ombros e assentiu. Enquanto falava, caminhou em direção a um único sofá no canto. Havia uma dama encantadora, com maquiagem grossa e um vestido lindo sentada ali. Se você não quer desistir depois de um baile e se envergonhar na frente daquelas garotas, sugiro que fale com a senhora Ló primeiro e descubra os preços das diferentes garotas. Mike levantou a voz. A mulher ouviu a conversa e olhou. Ela lentamente se levantou e sorriu. Boa tarde, cavalheiros. Eu sou Ló. Alguma garota chamou sua atenção? Sim. Mike de repente a avaliou e disse com uma risada: eu realmente admiro você. Eu também te admiro. Você está agindo como se esta casa fosse sua. A boca de Glenn se contorceu. A expressão de Lopes congelou por um segundo, então ela deu uma risada falsa e disse: desculpe, não estou me sentindo bem hoje. Você deve saber que há momentos todos os meses em que as mulheres se sentem bastante indispostas. Vendo que não havia como colocar Lopes em uma sala para uma conversa, Mike ficou em silêncio por alguns segundos antes de ficar sério de repente. Senhora Lopes, sou repórter. Desejo entender mais sobre o assunto de Cyber, que está a minha prova documental. O rosto de Lopes escureceu e ela respondeu com impaciência: já contei tudo o que sei à polícia. Você deveria perguntar a ele. Cyber era uma órfã, vagabunda que foi adotada por mim. Naquela noite, ela aceitou o convite de um hóspede para passar a noite em sua casa e morreu no
no caminho de volta pela manhã. Tudo bem, por favor, saia, ou convide uma dama para dançar. Enquanto ela falava, Lopes acenou para os dois de seus seguranças. Glenn interveio para proteger Mike, Joseph, e escoltou-o de volta ao corredor. Ao ver isso, os dois seguranças não o expulsaram precipitadamente. Depois de alguns passos, Glenn disse em voz baixa: ela está mentindo. Mike virou a cabeça surpreso. Quando ela falou, seus olhos dispararam ao redor. Ela não se atreveu a olhar diretamente para você, mas também estava secretamente avaliando você, o que significa que ela estava mentindo e observando sua reação. Além disso, sua postura era altamente defensiva e ela parecia muito agitada. Glenn fez sua análise. Mike abriu a boca e exclamou após alguns segundos: você realmente é um ótimo detetive. Somente com sua observação aguçada e excelentes habilidades de dedução, você foi capaz de descobrir detalhes tão úteis. Isto é apenas porque eu estava com a minha visão espiritual e pude ver que as cores emocionais de Lopes não estavam certas. Eu vi com as razões depois. Glenn sorriu e disse: obrigado. É hora de ir. Mike Joseph olhou para Lopes e viu que ela estava caminhando em direção à porta lateral do corredor, como se estivesse indo para a sua própria sala, e que a porta lateral ficava em um canto da sala. Estava muito quieto por lá, e havia muitas áreas no corredor que não podiam ver o que estava acontecendo lá dentro. Havia também dois seguranças montando guarda do lado de fora. Talvez devêssemos seguir a senhora Lopes e observar sua reação. Talvez a ansiedade de agora a faça fazer alguma coisa. Mike virou a cabeça de repente para olhar para Glenn. Você pode cuidar desses dois seguranças rapidamente? Senhor, sou apenas responsável por sua proteção, e isso contra a lei. Glenn sorriu em resposta. Eu vou te pagar mais, um total de 5 libras com base no preço de combate anterior. Se houver outra luta quando corremos, serão 10 libras. Mike Joseph encerrou os dentes. Ok, Glenn estendeu a mão e apertou sua mão. Quanto que vale sua violência, Glenn? Vale 15 libras? Então bora lá. Depois os dois circularam para evitar os dois seguranças e silenciosamente se aproximaram da porta lateral. Convidados, por favor, parem. Por favor, deixem esta área. Um dos seguranças deu um passo à frente e parou Glenn e Mike Joseph. Desculpe, vamos imediatamente. Glenn curvou-se educadamente e pediu desculpa. Naquele momento, seu punho direito de repente deu um soco, atingindo fortemente o abdômen do segurança à sua frente. O segurança instintivamente agarrou seu estômago, seu corpo curvado. Quanto a Glenn, que agora estava de pé, ele ergueu a mão esquerda e golpeou o segurança na nuca. Pou! O segurança caiu no chão e desmaiou. Seu companheiro foi claramente pego de surpresa com essa reviravolta. Ele apenas olhou fixamente e não conseguiu reagir a tempo. Glenn imediatamente deslizou, cobriu a boca do segurança com a mão direita e socou seu abdômen com punhos. Bem, o segurança de repente se abaixou e cuspiu sua comida não digerida. E Glenn prontamente retirou a mão direita e cortou para baixo com a palma. Ao mesmo tempo, sua mão esquerda apoiou seu oponente, permitindo que o segurança caísse lentamente no chão sem fazer barulho. Depois de trocar olhares, Glenn girou a maçaneta, empurrou a porta lateral e entrou. Mike Joseph abaixou o corpo e o seguiu rapidamente. Por que você é tão habilidoso? Você é apenas um repórter. Glenn satirizou baixinho, caminhando rapidamente, mas em ritmo acelerado, ao longo do corredor pavimentado. De repente, eles ouviram a voz de Lopes. Diga ao Capim para não mandar ninguém nos próximos dias. Capim? Mandar alguém? Glenn olhou para Mike e percebeu que ele parecia igualmente intrigado. Nesse momento, ouviram os passos de Lopes dirigiam para o corredor. Vamos! Glenn puxou Mike e correu para a saída sem se virar. Durante esse processo, ele fechou a porta lateral e quebrou a fechadura ao passar. Isso poderia impedir que as pessoas de dentro saíssem por um tempo. Então, como se nada tivesse acontecido, caminharam apressadamente pelo corredor e se aproximaram da saída, enquanto ouviam vozes fracas e raivosas. Depois de chegar às ruas, Mike soltou um suspiro de alívio e disse com espanto e sinceridade: já experimentei muitos cenários semelhantes, mas nenhuma vez foi tão simples e descontraído como hoje. Obrigado. Preciso voltar para saber quem é. Enquanto falava, ele tirou a carteira, tirou uma nota de 5 libras e murmurou: mas francamente, seu preço é muito caro. Vale mais do que metade do meu salário de uma semana. Mas você pode pedir reembolso, certo? Glenn respondeu com um sorriso. Em seguida, ele perguntou preocupado: você não tem medo de que Lopes encontre sua empresa jornalística e faça a polícia prendê-lo? Isso é um cartão de identidade falso. Mike Joseph deu de ombros com um gesto de familiaridade. Glenn só podia admirá-lo. Depois de assistir Mike embarcar em uma carruagem e sair, ele atravessou a rua diagonalmente, esperou por uma carruagem pública e ficou de olho em qualquer um que o perseguisse. Nesse momento, uma carruagem alugada aproximou-se lentamente e parou à sua frente. Um homem de meia idade com um casaco preto saiu da carruagem e acenou com a cabeça para Glenn. Ele tinha olhos azuis, rosto magro e têmpora cinzento. Era o mesmo cavaleiro que Glenn vira na Rosa Dourada. Ele não é um cliente da Rosa
Dourado. Ele é como nós. Glenn de repente percebeu isso. Olá, sou o detetive Isengard Stanton. Estou ajudando a polícia nesse caso. Podemos bater um papo? O homem de meia idade apontou para os trilhos da carruagem. Glenn tá começando a ficar gabaritado, né? O nosso Glenn tá ficando gabaritado. E isso porque ele tá agindo como um detetive, né? Nem como um vidente. Bora lá, mais um capítulo. Lord of Mysteries capítulo 272. Observando um ao outro. Detetive? Um colega? No entanto, o fato de ele poder ajudar a polícia a lidar com um caso tão sério mostra que ele realmente é um detetive conhecido, pelo menos dentro da delegacia civilial. O assassino em série envolvido na adoração ao diabo deveria ser entregue aos falcões noturnos, punidores mandatários ou à mente coletiva da maquinaria. Tudo o que o departamento de polícia precisa fazer é enviar alguns assistentes. Então por que eles precisariam procurar a ajuda de um detetive particular? Sim, os 11 assassinatos em série devem ter causado sensação. Delegacia civilial está com muita pressão e eles não estão dispostos a esperar na miséria. Muitos pensamentos passaram pela mente de Glenn, mas na superfície ele revelou um sorriso. Tudo bem, ele embarcou na carruagem alugada de Isengard Stanton e viu um jovem de cabelos tanhos lá dentro. Este é meu assistente. Isengard, que tinha um rosto magro e anguloso, apresentou. Por favor, sim. Ele não fechou a porta da carruagem, nem deixou o cocheiro conduzir o cavalo para frente para mostrar que não queria fazer mal. Glenn sentou-se deliberadamente inquieto e perguntou preocupado sobre o que gostaria de conversar. Sr. Stanton, Isengard pegou um cachimbo escuro e disse: quero saber o que você aprendeu seguindo a Sra. Locke. Você ouviu ou descobriu alguma coisa? Isto. Eu também sou detetive. E você deve saber que temos acordos de confidencialidade neste negócio. Glenn respondeu deliberadamente como se estivesse em um dilema. Estou pedindo em nome da delegacia civilial. Isso não tem nada a ver com o acordo de confidencialidade. Isengard esfregou o cachimbo com o polegar. 1 libra. Que tal 2 libras? Tendo aprendido uma lição com o incidente anterior com o Mersalt, juntamente com o fato de que não havia necessidade de manter segredo, Glenn respondeu sem hesitar. Claro, né? Tipo, por que não, né? Por que não? Tudo bem. Isengard sorriu e tirou 2 notas de 1 libra do bolso. Glenn agiu como se estivesse se lembrando de algo antes de dizer francamente. Só ouvimos uma frase. Senhorita Lopes tentou ordenar a seus subordinados que dissessem a Capim que ele não deveria enviar ninguém nos próximos dias. Capim? Isengard assentiu, aparentemente esclarecido. Entendi. Você conhece o Capim? Glenn não escondeu sua surpresa. Isengard entregou as notas e disse com um leve sorriso: ele é um dos magnatas mais controversos do burgo Tyrwood. Em Becklo, garotas inocentes geralmente desaparecem em ruas desertas e depois de muito tempo podem ser encontradas em todos os tipos de bordéis legais ou ilegais. Muitos rumores apontam para Capim como o chefe do crime, cheio de sangue e sujeira nas mãos, mas por falta de provas, ele continua em liberdade até hoje. Além disso, ele conhece muita gente importante. Se isso for verdade, então esse sujeito deveria morrer 1000 vezes. Glenn assentiu, pirou e disse: aqui é Lowen, aqui é Becklo, Sr. Stanton. Devo me despedir de você. Obrigado por sua cooperação. Isengard levantou-se no meio do caminho como um gesto educado para mandá-lo embora. A propósito, suas habilidades de luta são excelentes. Talvez tenhamos a chance de trabalhar juntos no futuro. Como devo me dirigir a você? Sherlock Moriarty. Glenn respondeu brevemente e desceu da carruagem. Somente quando ele embarcou em uma carruagem recém-chegada, Isengard Stanton instruiu seu assistente a fechar a porta e ordenar ao cocheiro que se dirigisse para o burgo Hills. Caramba, bem legal, né? Isengard Stanton. É um nome bem forte. Virando a cabeça para o lado, ele olhou pela janela. O homem de cabelos grisalhos guardou o cachimbo escuro. Tirou do bolso um ornamento de latão, acariciando lentamente na mão. Se seguiu o homem é porque alguma coisa vai revelar. Porque se segue o protagonista é porque a trama vai seguir com o clã e não tem nenhum plot mais importante com o cara. Agora, se segue ali a pessoa que conheceu o protagonista é porque tem mais algum plot para se revelar. O ornamento de latão era um livro aberto de bolso, com o olho vertical no... A aparência e as roupas do Sr. Moriarty de agora eram um pouco fora de lugar. Ele usava óculos de aro dourado, muito refinado, mas deixara crescer deliberadamente uma barba em volta da boca, o que o fazia parecer rude e bárbaro. Isso não está totalmente de acordo com a norma. Hoje em dia, as pessoas que usam óculos de aro dourado tendem a se preocupar muito com a imagem de ter conhecimento, e talvez ele esteja tentando esconder alguma coisa. Claro, também é possível que ele seja um cavalheiro com um senso estético em comum. Isengard parecia estar falando consigo mesmo, mas também parecia estar ensinando seu assistente. Acho que o Glenn encontrou o seu próprio Sherlock.
Naquele momento, Clan, que estava sentado na carruagem, murmurou para si mesmo silenciosamente, enquanto se encostava na parede. Aquele detetive, Isengard Stanton, é problemático. Desde que ativei minha visão espiritual, ele tinha uma cor azul de pensamento racional e indiferença, e manteve uma cor roxa de domínio da espiritualidade. Não havia muitas outras cores de emoção aparecendo. Para pessoas normais, a menos que estejam totalmente focadas no estudo de um problema difícil, é muito difícil manter estados semelhantes por longos períodos de tempo. Outras emoções inevitavelmente aparecerão, sendo a diferença a questão de quanto tempo elas podem permanecer naquele estado. Sim, ou o detetive Isengard Stanton é um desses gênios em observação e raciocínio com talento extraordinário, ou ele é um Beyond. O vagão público sobre os trilhos tinha 2 andares, pois transportava mais de 40 passageiros em direção à área da ponte de Beck. Clan gradualmente refreou seus pensamentos e lançou seu olhar pela janela, e admirou os prédios de 2 a 3 andares do outro lado da estrada. Ocasionalmente, ele podia ver casas marrons de 5 ou 6 andares, um sinal da última tendência de Becklund e da mais avançada tecnologia de construção do rei. Após uma transferência de vagão, Clan chegou à rua Portão de Ferro e desceu da carruagem em frente ao bar dos corajosos. Como ainda não era horário de ir no bar, no momento em que entrou, viu Caspars bebendo no bar. O velho com nariz de conhaque havia pedido um copo de Langsky Prof. Seus olhos se estreitaram de satisfação ao saborear a fragrância do malte e a sensação de queimação na garganta. Clan aproximou-se, bateu no balcão e perguntou com um sorriso: Merrick está aqui? Ao mesmo tempo, tinha uma mão no bolso enquanto segurava o apito de cobre de Azik, usando sua espiritualidade para proteger seus efeitos negativos. Antes de terminar a frase, ele sentiu olhares passarem por ele. Era evidente que eles os estavam observando. No momento em que terminou de fazer sua pergunta, os olhares se afastaram dele e se concentraram em Caspar. O velho, com a enorme cicatriz no rosto, abriu os olhos e, ao ver que era Clan, disse de mau humor: ele não veio. Ele também não veio ontem. Ele não veio? Clan soltou um suspiro de alívio, mas não mais usando sua espiritualidade para embrulhar o apito de cobre de Azik. Quando eu mencionei Merrick, alguém olhou para mim. Quando ouviram que estava perguntando sobre seu paradeiro, o olhar mudou novamente. Alguém também está procurando por Merrick. Clan resistiu ao impulso de se virar e observar enquanto analisava a anormalidade. Combinado com uma dúvida original dele, ele sentiu que a pergunta agora tinha uma resposta geral para ela. Fiquei intrigado na semana passada que a senhorita guarda-costas de sequência 5 aceitaria uma missão de proteção de 3 dias por 1000 libras. Isso não quer dizer que o preço seja muito baixo, mas sim que alguém desse nível já conta como uma pessoa poderosa. Na igreja da deusa, ela está qualificada para ser diácona ou bispo de diocese. Se ela puder ganhar o favor de um artefato sagrado, ela pode até competir pela posição de arcebispa ou diácona de alto escalão. Entre as várias organizações secretas e agências de inteligência, sequência 5 também implica que a pessoa seria o responsável por um burgo, ou pelo menos o segundo ou terceiro em comando. Mesmo se fosse um Beyonder que não faz parte de nenhuma organização, uma pessoa com tanta força seria capaz de estabelecer uma pequena organização própria. Não importa de que ponto de vista fosse, a senhorita guarda-costas poderia desfrutar de seu subordinado, então não havia necessidade de ela pessoalmente aceitar o trabalho. Na época, pensei que provavelmente havia contratado um segurança de sequência 5 que conseguiria aguentar um pouco mais contra o especialista enviado por Becklund, criando uma chance para mim. Mas quem diria que ela seria terrivelmente... Ao julgar pelos eventos de hoje, a senhorita guarda-costas e Merrick provavelmente são parecidos comigo. Suas identidades são sensíveis e eles precisam se esconder. Sim, a situação deles pode ser ainda pior e tem que se preocupar constantemente em serem caçados. Para poder caçar a senhorita guarda-costas, mesmo que essa organização não tenha nenhum Beyonder de alta sequência, eles devem ter algum artefato sagrado ou vários membros de sequência 5. Claro, este é apenas o meu palpite. Talvez tenha a ver com a exposição de Merrick como um Beyonder. E agora ele é alvo do esquadrão da mente coletiva da maquinaria. Depois de pensar um pouco, Clan disse com pesar: é mesmo, eu estava planejando jogar cartas com ele. Ao ouvir algo que não combinava com a maneira usual de falar de Clan, Caspar ficou alarmado. Ele também não olhou em volta, mas riu e disse: vou jogar cartas hoje à noite. Você quer participar? Não, eu só quero jogar até o jantar. Acho que vou voltar para casa. Clan suspirou e saiu do bar dos corajosos sem pedir nada para beber. Caramba, o Caspar é muito esperto, cara. Ele pretendia perguntar a Caspar sobre outras reuniões de Beyond, mas nessa situação abandonou cuidadosamente a ideia. Na verdade, ele poderia ter ido para uma sala de jogos ou alguma área relativamente fechada para conversar com Caspar, mas só para garantir, ele decidiu esperar até a próxima vez. Não era seguro porque ele estava sendo observado, né? Clan não tinha pressa em voltar para cá. Em
vez disso, foi para o apartamento de um quarto que alugou no Burgo Leste e começou a adivinhar acima da névoa cinza para confirmar que ninguém o estava seguindo. Depois de acalmar sua mente, ele chegou à rua Minsk antes que escurecesse completamente e encontrou todos os tipos de jornais assinados enfiados em sua caixa de correio. Eu estava com pressa para sair hoje, então nem tive tempo de ler. No clube Kilager, fiz uma boa refeição após o treino de tiro e tirei uma soneca antes de ser forçado a jogar algumas partidas de tênis com Taco. Minhas habilidades não são boas o suficiente, mas minha forma física pode compensar. Ele murmurou silenciosamente enquanto abria a porta e entrava antes de torcer a fechadura. Ele trouxe os jornais para a sala, sentou-se no sofá, acendeu a luminária de parede e começou a ler. Eu tenho a impressão que ele vai encontrar alguém lá dentro. Glenn primeiro leu a manchete da manhã de Becklo e imediatamente virou para a quinta página e viu um anúncio. Era um anúncio de compra de mercadoria pela firma Ernst. É o detalhe ali sobre a reunião dos Beyond. Os preços eram 7 centavos por litro de farinha, 1 sole de manteiga, 6 centavos por quilo de banha, 1 sole, 3 centavos por quilo de creme, 8 soles quilo de chá preto marcado. Em outras palavras, haverá uma reunião dos Beyonders no mesmo local às 8 da noite de amanhã. O código para a porta é bater 7 vezes com força, uma de leve, 6 intervalos longos e um intervalo curto nessa onda. Os 3 e 8 restantes não tem sentido. Glenn interpretou o conteúdo, encostou-se no sofá e esperou ansioso para a reunião amanhã à noite. Ele queria vender algumas fórmulas para ver se conseguia comprar os ingredientes ou itens correspondentes, né? O Glenn indo de reunião em reunião, né? Bora lá, 273. Lord of Mysteries capítulo 273. Vendendo fórmulas. Quarta-feira à noite, 5 minutos para as 8. Em um beco atrás do Bar dos Corajosos, Glenn circulou por um tempo com base em suas memórias, antes de finalmente encontrar a casa com as velas escuras. Ele estava disfarçado hoje com um uniforme de trabalhador azul acinzentado, boné e barba para que ninguém o conectasse ao cara que tentou a sorte comprando o item do Cobra Negra. Seria melhor se o olho da sabedoria e o boticário não me reconhecessem. Caso contrário, um novato que confiou na sorte para se tornar um Beyonder e foi capaz de criar várias poções, depois de uma semana definitivamente seria suspenso. Glenn enfiou as mãos no bolso e procurou o apito de cobre de Azik, as cartas de tarô comuns e os amuletos que ele havia reabastecido. Seu uniforme foi especialmente modificado por um alfaiate. Havia muitos bolsinhos com frascos de metal cheio de pó, de ervas e depois de respirar fundo e expirar lentamente, Glenn tirou a máscara de metal, cobria apenas metade de seu rosto e deu o primeiro passo para seu disfarce. Em seguida, usou a habilidade do palhaço para controlar a expressão facial e seus tics, bem como sua caminhada, enquanto entorpecia seus nervos faciais. Ele queria ser muito diferente de seu eu anterior. No entanto, não tenho certeza de que o olho da sabedoria usa para reconhecer as pessoas. Isso é tudo que posso fazer. Se eu já fosse um sem rosto, mas se esse fosse o caso, eu não precisaria me juntar a essas reuniões de baixo nível de Beyond. Glenn ficou do lado de fora da porta em silêncio por alguns segundos. Ele então levantou a mão direita e bateu na porta. 7 batidas fortes e uma leve, com 6 longas pausas e uma curta pausa entre elas. Quase sem esperar, a pequena placa de madeira na porta foi silenciosamente aberta e um olho apareceu atrás dela. Ele examinou o visitante da cabeça aos pés. 2 ou 3 segundos depois, a porta se abriu com um rangido e o atendente do olho da sabedoria entregou uma túnica preta com capuz a Glenn. Glenn manteve seu estado sem emoção enquanto vestia rapidamente o roupão e abaixava o capuz, deixando as sombras cobrirem seu rosto. No caminho para a sala, ele deliberadamente deu passos às quais não estavam acostumados e tentou ao máximo eliminar o constrangimento. Havia apenas uma vela na sala escura e silenciosa e um grande número de membros na reunião. Glenn não escolheu um canto como da vez anterior. Em vez disso, ele se sentou em um banquinho alto bem no centro. Resumindo, ele queria que tudo em sua aparência externa e comportamento fosse completamente diferente das duas vezes anteriores, e foi precisamente devido à sua identidade de palhaço que lhe deu este domínio de especialização, permitindo-lhe refletir o seu próprio corpo na sua mente e obter um controle fundamental. Será que ele vai absorver a poção ali no meio? A sala estava tão silenciosa que parecia congelada. O tempo passou. Finalmente o olho da sabedoria olhou para o relógio na parede e disse com sua voz antiga: "Tá na hora, vamos começar. Não precisamos esperar por nossos amigos falecidos." Assim que terminou sua frase, Glenn disse imediatamente com uma voz rouca: "Quero vender fórmulas de poções. São a sequência
sequência 9, Bardo, e a sequência 8, Suplicante de Luz da Igreja do Eterno Sol Ardente. A primeira é 220 libras e a segunda 450 libras. Esse foi o plano mais adequado que ele poderia apresentar depois de muitas considerações. As poções Citador e Telepata estavam relacionadas aos alquimistas da Apologia, uma organização secreta que ainda estava ativa em Beck, no reino de Lowen. Se ele as vendesse de forma imprudente, poderia atrair a atenção dele. E a Igreja do Eterno Sol Ardente foi bloqueada pela Igreja do Senhor das Tempestades. Então, os Beyonders correspondentes raramente apareciam em Beck e podiam fazer muito pouco. Portanto, foi uma escolha extremamente segura. A poção do Caminho do Vidente envolvia o próprio clã, e ele certamente não queria revelar suas características. Depois de ter experimentado tantas batalhas e assistido a tantas batalhas com Beyonders, gradualmente começou a entender algo. Era que, abaixo das sequências altas, Beyonders de caminhos diferentes tinham suas próprias características que não se sobrepunham. Ou seja, cada um deles tinha seus próprios pontos fortes e fracos. E seus pontos fortes e fracos eram todos muito óbvios. Os pontos fortes eram realmente fortes e os pontos fracos eram realmente fracos. Por exemplo, o Caminho do Espectador carecia de capacidade de lutar em combate real. Mas se tratasse de conflitos não corporais, não importava o quão fortes fossem as habilidades de combate de um oponente. Era possível que eles morressem sem saber por. Um exemplo claro seria o contra-almirante Furacão Kilang, que claramente possuía o item místico Fome Rastejante e tinha uma força de combate geral de sequência 5, mas ainda assim morreu de uma maneira bastante inexplicável. A maior parte disso foi graças a Azik, mas não pôde descartar o papel da espectadora. Ele morreu sem nem saber que tinha um espectador envolvendo ali, lhe observando, né? Devido ao fato de que a maioria dos trabalhos de Beyonder abaixo da alta sequência tinham características distintas e fraquezas óbvias, corpos fracos, se alguém pudesse esconder seus pontos fortes e entender a situação de seus inimigos de antemão, não era impossível para eles derrotar alguém mais forte. Em casos extremos, ainda havia uma chance muito pequena de uma sequência 9 matar uma sequência. Claro, essa era uma hipótese perfeita, mas na realidade era quase impossível. Um sequência 5 já era considerado forte e os correspondentes poderes de Beyonder poderiam ser considerados milagrosos. Os pontos fortes poderiam efetivamente encobrir os pontos fracos, mas antes de atingir a sequência 6, era muito difícil causar qualquer efeito nele. Por outro lado, muitos dos Beyonders abaixo de sequência altas tinham muito medo de serem atacados por um grupo, mesmo que seus oponentes estivessem todos abaixo de sua própria sequência. Isso porque, uma vez que alguém fica confuso, suas tentativas de evitar uma falha levam ao fracasso por outra. Sua fraqueza podem levar a resultados fatais. Esses problemas foram motivos pela qual os pastores foram classificados em primeiro lugar abaixo das sequências altas. Eles eram tão versáteis que, se combinassem seus poderes de Beyonder bem o suficiente, teriam quase zero deficiência. Depois de avançar para a sequência 7, terei todos os tipos de poderes mágicos de Beyonder. Então, mesmo que eu encontre em uma sequência 6, poderei lutar contra eles por um tempo e posso até vencer. Se eu encontrar uma sequência 5, ainda pode haver uma chance de disparo. Enquanto seus pensamentos dispararam, Lena olhou em volta, esperando que alguém falasse. Se Bardo e Suplicante da Luz não puderem ser vendidos, então só posso escolher o segundo melhor e considerar vender Espectador e Telepata, em consideração às características de Beyonder, indestrutibilidade e conservação. A fórmula do meu próprio caminho definitivamente não deveria ser vendida. O caminho da bruxa também não, pois levaria a muitos casos trágicos. Seja o instigador ou a bruxa, eles são do tipo que precisam cometer atos malignos. Glenn estava um pouco nervoso, mas seu rosto permaneceu inexpressivo enquanto esperava. Eu ainda acho que vai ter algum plot em cima desse caminho da bruxa, que a demônia, ela acabou corrompendo esse caminho, da mesma forma como o caminho lá do, como que é? O do sábio oculto. Porque se são 22 lugares, o clã vai precisar ter essas 22 pessoas consigo. Tudo bem que, como tolo, a ordem ascética de Moisés é o caminho do espreitador de mistério. Tudo bem, como tolo, o clã, ele não se preocupa com o caráter das pessoas, ele se preocupa apenas com trocas igualitárias. Mas eu acho que a ideia ali, através da mesa do clube do tarô, eu acho que a ideia por detrás disso é meio tentar quebrar esses estigmas que aparecem aí através dessas entidades. Talvez o pessoal ali da mesa descubra ali algumas novas formas de se atuar. Na verdade, posso considerar comprar neste momento o Boticário Gordinho Rio. Também posso
posso aceitar outro aprendiz e dar a ele essas duas formas, fazendo com que ele se especialize em rezar para que a luz brilhe em minhas ervas. Que extravagante. Suas palavras quebraram o silêncio momentâneo na sala. Um homem no canto, que estava com o capuz puxado para baixo, falou com uma voz deliberadamente afiada. Talvez eu possa dar para meu filho. Pelo menos é mais forte que minha sequência 9, 200 libras, sequência 8, 400 libras. Se você concordar, temos um ser capaz de sacar 600 libras de uma só vez, significa que ele é muito rico. Isso é o suficiente para comprar uma casa na cidade de Tinga. Glenn fingiu pensar, olhou para os outros membros da reunião e observou suas reações. Percebendo que ninguém tinha vontade de aumentar o preço e que a oferta da outra parte havia atingido seu resultado final, Glenn pensou por um segundo momento e disse: vou marcar um pedido adicional. Você não pode vender essas duas fórmulas nesse tipo, mas você é livre para fazer o que quiser em outro lugar. O homem disse bruscamente: tudo bem, o senhor Olho da Sabedoria testemunhará. Glenn não sabia como provar que a fórmula era real, mas não queria perguntar, pois isso exporia o fato de que ele não havia participado de muitas reuniões. Portanto, silenciosamente puxou seu manto e pegou duas fórmulas de poções que havia escrito há muito tempo e as entregou a um atendente ao lado dele. O atendente não foi até a esquina. Em vez disso, ele foi até um único sofá no centro e entregou o papel dobrado ao Olho da Sabedoria. O velho estendeu o papel e, sem dar mais atenção, colocou-o sobre uma mesinha redonda ao seu lado. Então, pegou um lenço e enxugou a palma da mão direita. Do bolso, ele tirou um anel incrustado com muitos diamantes minúsculos. Este anel era complicado e requintado em design. No meio do anel havia uma gema verde escura que parecia um olho. Só de olhar à distância, Glenn sentiu sua cabeça inchar e seu corpo ficar desconfortável. Era como quando ele estava fazendo um exame de matemática. O Olho da Sabedoria solenemente colocou o anel no dedo médio direito e depois fechou os olhos como se estivesse preparando algo. De repente, a gema verde esmeralda no anel floresceu com uma cor dourada, resplandecente, que era tão brilhante quanto o sol. O Olho da Sabedoria rapidamente estendeu a mão direita e deixou a gema tocar a fórmula da poção escrita por Glenn. Os raios de luz dourada tornaram-se mais puros, até que finalmente se transformaram em uma projeção holográfica, autêntico e eficaz. O Olho da Sabedoria anunciou em voz baixa. Ele imediatamente tirou o anel do dedo, não ousando usá-lo por mais de um segundo. Seu tom soa como um notário. Aquele anel é o item mais valioso da coleção do Senhor Olho da Sabedoria, o artefato selado 2081. Ele emula os poderes de um notário. Glenn observou pensativo, sentindo-se um pouco cobiçoso. Caramba, o notário é de qual sequência mesmo? Qual caminho? Acho que a gente ainda não anotou essa informação aqui no meu diário, né? O diário do LP. Após a confirmação, o negócio foi concluído rapidamente e Glenn, se não revelou de qual sequência é ou de qual caminho que é, não dê spoiler, tá bom? E Clippers recebeu um grosso maço de dinheiro, tudo em notas de 10 libras. Depois de contar as notas 3 vezes, não dobrou e colocou no bolso. Em vez disso, ele os segurou na palma da mão e esperou uma oportunidade para gastá-lo. Ele planejou observar por um momento para garantir que não havia nada que precisasse antes de falar novamente para mencionar seu desejo de comprar coisas. Naquele momento, o boticário olhou em volta e disse: eu trouxe alguns frascos de sedativo. Ele realmente trouxe isso? Eu já estive tudo sobre isso. Para ser diferente do seu eu passado, Glenn só podia fingir que não estava interessado. Depois de gritar algumas vezes e ver que não houve resposta, o boticário murmurou: aquele cara não veio dessa vez? Talvez ele esteja morto em algum lugar. Obrigado por suas bênçãos, mas é maravilhoso que você não tenha me reconhecido. Glenn soltou um suspiro de alívio. O boticário costumava pedir cristais de medula da fonte dos elfos novamente, mas foi em vão, como sempre. Momentos depois que ele calou a boca, uma mulher cujo rosto estava completamente coberto por seu capuz disse com duas caixas a seus: eu tenho duas armas com efeitos Beyond. Essa deve ser a mulher que vendeu a espada de aço com sonhos pela última vez, certo? Meus instintos de espiritualidade como vidente me dizem que ela tem outras duas armas semelhantes. Apoiando-a está uma organização de armas Beyond, certo? Bem, talvez ela tenha um artesão por trás dela, também conhecido como Sequência 6, especialista em maquinaria do caminho do erudito. Glenn olhou com antecipação. Ele concordou em dar ao sol uma arma Beyonder no valor de 500 a 700 libras, o que poderia efetivamente melhorar sua habilidade de combate. Ele não prometeu o tipo e as características específicas, desde que fosse semelhante e pudesse ser usado, ele poderia comprá-lo. De qualquer forma, o sol não era exigente quanto a isso. Não tinha muito o que exigir também, né? Como que você vai exigir no meio daquele breu lá? Bora lá, capítulo 274.
Lord of Mysteries capítulo 274. Arma Beyond. A mulher com o rosto encapuzado olhou em volta e disse: as duas armas dessa vez são fáceis de carregar. Uma delas é o chicote da lentidão. É uma réplica de um item místico específico. Ela pode constantemente criar restrições sem forma, influenciando seu oponente pouco a pouco, retardando suas ações gradualmente. Quanto mais você durar na batalha, mais eficaz será. Ela ainda pode ser usada por 2 anos, 450 libras ou a fórmula da poção bárbaro. Esse chicote soa muito bem e parece a habilidade de seda da aranha da demônia do prazer. No entanto, parecia um pouco estranho para o jovem Sol usar um chicote. Claire perguntou com voz rouca. Esse efeito de restrição invisível pode afetar criaturas do tipo espírito, por exemplo, fantasma? A senhora balançou a cabeça lentamente. Não. Sem esperar por mais perguntas, ela continuou apresentando. A segunda arma é chamada de Machado do Furacão. Pode aumentar a agilidade e velocidade de corrida do usuário. Há também 15% de chance de infligir um efeito entorpecente ao inimigo e 5% de chance de produzir um raio. Se usado em uma tempestade, a chance do raio aumentará para 50%. É uma arma muito boa pro Sol. E fora que é RPG no talo, né? É RPG no talo. Seus likes gritando. Tudo isso foi verificado por meio de experimentação e concluído por meio de grandes quantidades de dados. Os efeitos dessa arma não podem durar mais de 1 ano. 520 libras ou a fórmula da poção bárbaro. É muito mais forte que o chicote da lentidão. Se não fosse pelo fato de ter apenas os efeitos Beyonder por 1 ano, provavelmente não seria esse preço, certo? Pela descrição de Sol e pela cena que vi vagamente, o ar acima da cidade de Prata e arredores sempre há relâmpago. A maior frequência é durante o dia e a menor frequência é durante a noite. Isso é muito semelhante ao chamado ambiente da tempestade. Se for realmente eficaz, então este machado do furacão seria um item verdadeiramente místico nas mãos do Sol. Cada golpe tem 50% de chance de lançar um raio. Seria absolutamente formidável. Mesmo que isso não funcione, olhando para os efeitos mais básicos do machado do furacão, ainda é uma arma muito boa e atende às necessidades dos. Quanto ao problema de que só pode ser usado por 1 ano, não é um grande problema para resolver. Em 1 ano, com a taxa de digestão dele e os recursos Beyonder da cidade de Prata, desde que ele tenha as fórmulas de poção, ele será pelo menos um sequência 6 até então. Nesse momento, ele definitivamente precisará substituir sua arma. Enquanto sua mente girava, Cleno basicamente determinou que compraria o machado do furacão. Naquele momento, o boticário murmurou: o machado é fácil de carregar? Sinto como se estivesse ouvindo uma piada e acho que seria mais apropriado fazer uma chave inglesa. Diga, você não pode vender coisas como revólveres com efeitos Beyonder? Vou tentar o meu melhor para coletar itens semelhantes. A mulher enfatizou a palavra coletar. Tudo bem, amigos que estão dispostos a comprar uma dessas armas, por favor façam uma oferta. Antes que Cleno pudesse falar, ele ouviu uma voz masculina do longo sofá. Machado do furacão, 500 libras. A mulher esperou alguns segundos antes de perguntar novamente: alguém mais quer dar um lance? 530 libras. Cleno acrescentou 10 libras. O homem respondeu imediatamente: 550 libras. Isso, jovem Sol. Se ele aumentar para 600 libras, eu não vou comprá-lo. Eu vou te dar um novo chicote. Com uma estratégia definida em mente, Cleno disse com muita calma: 560 libras. Ele tentou fazer parecer que, independente da oferta, poderia acrescentar 10 libras adicionais. E as 600 libras que acabara de ganhar eram suficientes para exercer uma pressão invisível sobre a outra parte. Ao ouvir o último preço, o homem calou-se e encolheu os ombros. Tudo bem. Cleno secretamente soltou um suspiro de alívio. Alguém mais quer fazer uma oferta pelo machado do furacão? A mulher perguntou novamente, mas a sala estava silenciosa. Vende. A mulher não hesitou mais e entregou a caixa ao lado de seu pé direito para o atendente. O atendente fez com que o olho da sabedoria o avaliasse antes de trazê-lo para Cleno. O dinheiro foi entregue em troca do item. Guardando as 4 notas restantes de 10 libras, Cleno abriu a caixa e viu um machado que podia ser preso às costas ou enfiado no seu corpo inteiro. Era de cor preta, como ferro, grosso e resistente, como uma borda afiada. Em sua visão espiritual, claro que o criador havia usado um grande número de materiais espirituais. Caramba, acabou, como que é o nome daquela arma do Thor, que é o machado? É o Thunderbolt? Não, Thunderbolt não é arma do Thor. O Stormbreaker, né, que é o Rompe Tormentas. Ele é meio que um martelo de um lado e um machado do outro. Então, o Cleno praticamente deu um Stormbreaker aqui pro Sol. Havia também muitos símbolos e runas mágicas na superfície do machado. Eles foram embutidos
tempo, transformando-se em padrões de relâmpagos e furacões. Quando Clan estendeu a mão para tocá-lo, sentiu uma dor leve e aguda. Ele assentiu e colocou a caixa no pote. Pode ser trocado pela verdadeira raiz e essência de um triante da névoa. Minha poção do mágico tá faltando apenas o fluido espinhal de uma pantera negra com padrões. Ganhei muito dinheiro em minhas últimas comissões e junto com minhas economias originais e que acabei de deixar, tenho 209 libras, 5 soles, 5 centavos por minha. Os ingredientes correspondentes à sequência 7 estão avaliados em 500 a 700 libras. Eu ainda tive que vender a fórmula ou conhecimento. Sim, vou reservar um tempo para verificar essa semana e confirmar o progresso de sua bicicleta. Parou de licitar e observou silenciosamente do lado de fora. Mais tarde, alguém comprou o chicote da lentidão por 480 libras e um ingrediente Beyonder chamado Coração do Homem Plumado não foi vendido porque seu preço chegou a 1.600 libras e ninguém o queria. De acordo com o seu conhecimento de misticismo, Clan sabia que esse ingrediente Beyonder seria classificado na categoria de sequências. Nas transações seguintes, houve mais falhas do que sucesso. Afinal, a maioria dos Beyonders que vinham à reunião tinham um propósito específico e não desperdiciariam dinheiro e recursos casualmente. Eles não eram como Clan, que comprava qualquer arma desde que os efeitos fossem bons o suficiente. Eu quero vender uma fórmula de poção, sequência 9, coletor de cadáveres, 230 libras. No final, um homem sentado em silêncio em um canto disse com uma voz profunda: colecionador de cadáveres? Lembro que essa fórmula de poção só pode ser encontrada na igreja da deusa da noite eterna, igreja do deus do combate e no episcopato luminoso. Um falcão noturno disfarçado se infiltrou ou ele é um membro do Pado luminoso que está tentando reviver a morte? Claro, não é tão estranho que as fórmulas de sequência baixa sejam encontradas. Isso não é um grande segredo. Lembro-me de o velho Neil mencionar que a fórmula para o coletor de cadáveres envolvia um sapo ressecado com manchas pretas. Clan se controlou e não sorriu. Ele olhou pensativo para a frente e descobriu que a fórmula da poção de coletor de cadáveres foi vendida rapidamente. A fórmula da poção para a sequência 9 é muito fácil de vender. Antes, havia apenas uma única fórmula de sequência 8, Aivos, que falhou várias vezes, enquanto minha fórmula suplicante da luz, combinada com a sequência 9 Bardo, foi vendida com relativa facilidade. Sim, a maioria dos Beyonders coletaria fórmulas da sequência 9, se tivesse dinheiro de sobra. Eles podem dar aos próprios filhos e alunos mais oportunidades de escolha, permitindo-lhes trilhar um caminho de sua preferência. Sobre essa premissa, se uma fórmula de sequência 8 não tiver a sequência 9 base, eles teriam que esperar pelos Beyonders que estão tentando avançar e podem nem haver em 1 ou 2 anos. Afinal, o círculo dos Beyonders é muito disperso e a maioria das pessoas não conhece o método de atuação. Sim, eles também não conhecem a lei da conservação e indestrutibilidade das características do Beyonder. Clan silenciosamente pensou e não falou. Depois de mais 15 minutos, vendo que a reunião estava prestes a terminar, ele perguntou inquisitivamente: quem tem o líquido espinhal completo de uma pantera negra com padrões de silêncio? Ninguém falou na sala de estar. Clan pensou por um momento e acrescentou: farei o pagamento que nenhum Beyonder recusaria. Por exemplo, a lei da conservação e indestrutibilidade das características Beyond. Infelizmente, eu já jurei a deusa que não daria o método de atuação a mais ninguém. Eu já morri uma vez. Eu me pergunto se esse juramento é inválido. Clan forçosamente retraiu seus pensamentos dispersos, mas ele ainda não ouviu ninguém falar. Interessante esse discurso, né? Esse ponto. Ele morreu uma vez, então o que será? Será que ele é preso ou não a esse juramento? Ok, então. Ele deliberadamente deu de ombros que normalmente não faria. O boticário pigarreou e disse: eu trouxe algum dos meus próprios remédios. Dê uma olhada no que você... Não é nada caro. São apenas algumas libras ou até alguns... Quando a mulher que vendia armas Beyonder ouviu isso, ela perguntou curiosamente: quero saber se a fera perigosa nos esgotos foi eliminada. O boticário bufou imediatamente. Você perguntou a pessoa certa. Depois de dizer isso, ele estendeu as mãos. Eu também não sei. Ai, cara, ele é muito filha da mãe, cara. Depois que consegui alguém pra fazer um boletim de ocorrência, nunca mais fui ao esgoto. Cara, você está pedindo uma surra. Deve ter sido difícil pra você crescer tão saudável. Pelo que parece, você foi muito sábio ao escolher o emprego de boticário. Leandro não pôde deixar de satirizar em chinês. A mulher respirou fundo e exalou lentamente sem dizer uma palavra. Quando todos os remédios estranhos que o boticário trouxe foram vendidos, o olho da sabedoria anunciou que a reunião havia acabado. Ele delegou o Clan
para ser o quinto a sair por uma passagem secreta no porão. Ao que parece, o olho da sabedoria também não me reconheceu. Com algum alívio, Cleno tirou o roupão com capuz e o jogou para o atendente. Então saiu de passagem e habilmente circulou ao redor dela. Depois de confirmar que ninguém o estava seguindo, ele tirou sua máscara de ferro, saiu da rua isolada, pegou a caixa contendo o machado do furacão e foi direto para o Burgo Leste. Não havia lampiões a gás na rua Palma Negra, no Burgo Leste, e depois do anoitecer parecia um abismo. Em um determinado apartamento aqui, Cleno selou a sala com uma parede de espiritualidade. Então convocou a si mesmo e carregou o machado do furacão acima da névoa. Se fosse um pouco mais pesado, eu não seria capaz de carregá-lo comigo mesmo. Se tivesse o apito de cobre do Sr. Azik para reforçar meu espírito, então eu teria que mudar para o ritual de sacrifício. Cleno murmurou, enviando seus pensamentos para a estrela ilusória correspondente aos... O mundo enviou a arma para mim. Você pode preparar o ritual? Cidade de Prata. Ao ver a névoa cinza e ouvir as instruções do Sr. Tolo, Derek Berg imediatamente se sentou e correu para se preparar. Antes de realizar o ritual, ele silenciosamente sacou sua espada de cavaleiro e fez alguns golpes verticais para aliviar sua expectativa. Seria uma espada reta, uma espada larga ou um floreio? Derek parou sem perceber. Incapaz de parar de pensar e subconscientemente se imaginou usando aquela arma poderosa. Mal sabe ele que ele vai receber o machado. Depois de um tempo, durante o ritual, ele viu a arma Beyonder que pertencia a ele. Era um machado. Será que tem algum simbolismo diferente na Cidade de Prata? Vamos lá, último capítulo. Lord of Mysteries capítulo 275, Família Pound. Vamos lá, mais revelações. Caro Sr. Tolo, por favor, diga ao Sr. Mundo que tentarei reunir a verdadeira raiz e a essência do Trinhate da névoa o mais rápido possível. Depois de receber a resposta do sol, Clena sentiu indiscernivelmente e murmurou para si mesmo. Pelo que parece, ele está bastante satisfeito com a arma. Mesmo sem os efeitos adicionais do ambiente, o machado do furacão ainda é uma arma formidável. Ele passou as informações sobre as características e limitações da arma Beyonder para os... Não descreveu diretamente para evitar soar e precisava manter sua imagem. Depois de fazer tudo isso, Clenon ficou muito mais tempo e imediatamente voltou ao mundo real. Trocou de roupa e saiu da rua Palma Negra. Burgo Leste, Rua Daravi, em um pub apertado mais animado. Choderecha cobriu o nariz e a boca enquanto se exprimia. Para ela, o ruim desse lugar não era apenas porque cheirava a álcool e suor, mas porque encontraria facilmente pessoas muito mais altas do que ela. Ela tinha que enfrentar suas aquilas e o cheiro forte era enjoativo. Com muito esforço e até mesmo usando os poderes de uma árbitra, Cho finalmente abriu caminho até o balcão do bar e viu um homem que procurava. Era um jovem de 20 e poucos anos. Ele tinha um rosto comprido, fino, como um cavalo. Suas sobrancelhas eram bagunçadas e ferozes, mas seus traços faciais eram relativamente suaves. Ele estava bebendo álcool e rindo alto com os clientes ao seu redor. Williams, tenho algo para falar com você. Cho bateu no balcão de madeira. Essa ação grosseira imediatamente atraiu muitos olhares raivosos. No entanto, eles rapidamente recuaram sobre o olhar severo de uma arma. Acho. Faz dias que eu não te vejo. Deixe-me ver. Já faz uma semana. Não, pelo menos 3 semanas. Quer uma bebida? Meio a meio? Williams disse. Meio bêbado, meio surpreso. Meio a meio era uma das bebidas alcoólicas mais populares no Burgo Leste, feita de cerveja de malte e vinho de uva fortificado. E por ser composta precisamente por 2 constituintes de proporções iguais, era conhecido como meio a meio. Você realmente vai me deixar beber? Cho ergueu a sobrancelha. Não, ele não vai. O patrão, que estava limpando os vidros, atendeu apressadamente em nome de Will. Ele se lembrava claramente de como a garota se tornava mortal quando ficava bêbada. Ela usava os punhos para persuadir os convidados a parar de beber e os jogar fora um por um. O canto da boca de William se contorceu quando ele abriu as mãos e disse: Vamos, por que você está procurando por mim? Ele era um dos informantes do Burgo Leste e estava ligado a várias gangues. Cho franziu a testa e disse: William, você não consegue parar de beber? Economize seu dinheiro, case-se com uma garota legal e volte para casa todos os dias para água quente, comida, saudações calorosas. Você pode compartilhar todas as coisas que viu durante o dia com ela e ela pode contar sobre as coisas triviais que aconteceram em sua casa. E haverá crianças fofas que vão te beijar na bochecha e brincar com você. Esse não é um sentimento, esse sentimento não é bom? Ela conseguiu se firmar rapidamente no Burgo Leste, tudo graças à ajuda de Will. Então sempre quis que ele estivesse em uma situação melhor. Sentimento? Williams zombou. É construído com o dinheiro que trago de volta. E eu via através da farsa. Se eu pudesse trazer para casa 20 soles por semana, tenho certeza de que minha família seria calorosa e exatamente como você descreveu.
sobreviveu. Mas se não, senhor, os gritos e insultos da mulher, os gritos e berros das crianças me deixariam louco. Minha mãe é um bom exemplo. Toda vez que meu velho chega em casa, ele me bate e faz confusão. Então, se for esse o caso, posso usar os soles e centavos em mim para trocar por bebida. Ninguém se importa com quanto eu ganho aqui. Todos bebem e conversam. E o clima é muito bom. Se eu quiser mulheres, tem garotas bonitas de rua lá fora. Elas não brigariam com você. Cho sorriu e disse: você realmente é um crente incorrigível do Senhor das Tempestades. Um dia você vai morrer de alcoolismo ou alguma doença estranha. Pelo menos eu aproveitei a vida. Williams respondeu sem se importar com o que ela dizia. Não trabalho há quase 3 dias, então não vou te dar desculpa. Cho parou de persuadir. Ela acariciou seu cabelo loiro, curto e desgrenhado e entregou a ele o retrato de Lenebus que Audrey lhe dera. Ajude-me a ficar de olho neste homem. Encontre o mais rápido possível. Aqui estão diferentes retratos dele. William abriu espaço de papel em seu estupor e olhou para ele antes de clicar com a língua. Ele parece muito comum e há tantas pessoas no Burgo Leste. Tem gente que morre a qualquer momento. Alguns partem, alguns vêm e outros se tornam vagabundos. Vai ser difícil encontrá-lo. Resumindo, ajude-me a ficar de olho. Avise-me imediatamente se encontrar alguém que se pareça com ele. Cho tirou uma nota de 5 soles e entregou a ele. Aqui está o dinheiro da cerveja. Se você conseguir encontrar a pessoa no retrato, eu lhe darei mais 10 libras. 10 libras? Williams assobiou. Cho, quando você se tornou tão generosa? Ou essa pessoa vale mais? Isso é quanto vale a recompensa dele. 10 libras por fornecer pista. Cho fingiu dar uma olhada no bar e respondeu: não se esqueça desse assunto. Volta aqui daqui a alguns dias. Ela já havia percorrido quase metade do Burgo Leste e enviado a missão aos líderes de gangues e informantes que conhecia. E pegou várias libras adiantadas. Caramba, a Choderecha, ela tem ali bastante informações debaixo do braço, cara. Enquanto um deles for bem sucedido, ganharei tudo de volta. Todos aqueles lucros. Cho silenciosamente se animou e saiu do pub com o nariz e a boca coberta. Naquele momento, a cena aos poucos se tornou caótica devido a alguns conflitos entre alguns bêbados. Cho olhou exasperada, então ergueu a voz e gritou: parem! Muito bom. Uma sensação de domínio reverberou dentro do pub. E era como se os bêbados tivessem encontrado seu inimigo enquanto se tentavam apressadamente. Alguns deles até abraçaram a cabeça e se agacharam no chão. Eu me pergunto quando serei xerife. Cho pirou, sentindo um misto de satisfação e estativa, né? Nunca satisfeito, né? Na manhã de quinta-feira, Clan fez a longa viagem para o Burgo St. George, que parecia outra cidade, para mostrar alguma preocupação com seu primeiro investimento. Com sua última dica e a revelação do manuscrito de Rosalie, Leppard estava progredindo muito rapidamente no projeto da bicicleta e já havia construído um protótipo rudimentar. Isso estava muito de acordo com a impressão que Clan tinha de bicicleta. Depois de um teste, Clan deu algumas sugestões de melhoria, dizendo que desembolsaria o segundo pagamento do investimento na próxima semana e expressou sua esperança de trazer novos investidores o mais rápido possível para que o projeto entre em uma fase industrial. O único problema era que Leppard acreditava ser o inventor e tinha o direito de nomear o produto. Ele não estava satisfeito com o termo bicicleta e pretendia adotar o termo mais popular, bike. Clan não se importava, acho que dava na mesma, né? Ao meio-dia, ele voltou para cá, mas antes que pudesse tirar o chapéu, ouviu uma série de apelos e ilusões. Senhorita Justiça, ela coletou as informações sobre os nobres abjetos tão rapidamente. Ainda pensativo, Clan se preparou para entrar na sala e seguiu para o segundo andar. Neste momento, ele ouviu a campainha e quando abriu a porta, viu Juliane, a empregada dos Summers ao lado. Sr. Moriarty, a senhora Summer gostaria de convidá-lo para o almoço de domingo. Haverá muitos vizinhos presentes, disse a empregada, como se estivesse recitando algo. Após seu retorno na noite anterior, Clan entregou a câmera à senhora Summer e trocou algumas palavras com ela, mas não recebeu nenhuma indicação de um almoço. Isso mesmo. De acordo com as revistas, classe média não convidaria ninguém pessoalmente para um evento, mas em vez disso, eles enviariam formalmente seus criados ou criadas para enviar o convite. Isso está de acordo com o estilo da senhora Summer. Clan ficou intrigado antes que percebesse imediatamente, então prometeu comparecer pontualmente no domingo. Quem não gostaria de ter um almoço grátis? E o senhor e a senhora Summer não são pessoas muito difíceis de se conviver, contanto que você não se importe com a exibição dele. Clan acrescentou secretamente em seu coração. Ele observou enquanto Juliane saía. Fechou a porta atrás de si e caminhou em direção às escadas, seus olhos examinando a ligeiramente bagunçada sala de estar, sala de jantar, cozinha. Faz alguns dias que não limpo, sou solteiro, então não é ruim que eu consiga manter um nível de limpeza como eu. Tenho muitos segredos e posso até sofrer um ataque. Não é muito bom contratar apenas uma empregada doméstica para as tarefas. Sim, eu deveria discutir isso com a senhora Summer no domingo e pedir a ela para enviar sua empregada para limpar 2 vezes por semana. Eu pagarei por isso. Muitos inquilinos e proprietários fizeram a
acordos semelhantes. Clan calmamente entrou no quarto, no segundo andar, e fechou as cortinas. Faz sentido, né? Porque se a Juliane ela já é de confiança da família Summer, não tem por que ali o Clan furando outro empregado que fosse de confiança. Depois de entrar na névoa cinza, ele descobriu que a oração realmente veio da Senhorita Justiça. Essa garota de sangue azul estava sentada em um banquinho de piano, com as mãos nas teclas. Ela não estava tocando piano. Em vez disso, estava sussurrando o nome honroso do Otolo, que não pertence a esta época. Reuni as informações sobre os nomes abjetos. Estou solicitando permissão para realizar um ritual de sacrifício e pedir sua ajuda para passá-lo ao Sr. Moon. Isso é como esperado de uma profissional. Clan respondeu imediatamente. Aldrich, que acabara de voltar do escritório do Brasão Real e de especialistas neste campo, completou o ritual de sacrifício com um pouco de conhecimento ao jogar o grosso manuscrito na porta ilusória. Vou passar para o mundo. O tom de Clan era indiferente quando ele cortou a conexão. Dessa vez, não tinha pressa em voltar ao mundo real. Em vez disso, folheou o manuscrito e encontrou a parte pertencente à família Pound. A família Pound realmente obteve o título de Visconde da Batalha do Juramento Violado. Depois disso, foram leais à família real, tinham bastante poder no exército e seu próprio. No entanto, há 32 anos, 2 herdeiros da família morreram de doenças graves, um após o outro. Naquela época, o velho Visconde não teve escolha, a não ser trazer para casa o filho de um parente distante. Não muito tempo depois, o velho Visconde faleceu. Como a criança ainda era pequena, sob o engodo e instigação dos criados, trocou de mordomo e ficou almofadinho. Em apenas 8 anos, ele havia perdido a maior parte de sua fortuna e foi reduzido a barão. Até a casa da família de Becklund foi vendida. Nos anos que se seguiram, seu título foi reduzido novamente ao de baronet. Morreu de doenças graves, seus cadáveres provavelmente não foram encontrados em lugar algum. Eles deveriam estar todos naquela sala mais interna, na estrutura subterrânea, do lado de fora daquelas portas ensanguentadas. O velho Visconde deve ter escondido o assunto deliberadamente, impedindo a família real, militares ou igrejas de investigar. Será que ele trouxe alguma entidade para isso, ou alguma espécie de parte de poder de entidade para esse mundo? Pelo que parece, a família Pound deve ter descoberto a estrutura subterrânea da Quarta Época cerca de 30 anos atrás. Faz sentido. Então é algo mais recente, né? Acaba sendo algo bem mais recente. Eu achei que essa galera aí era da Quarta Época também, mas pelo que parece não. A propriedade já existia, eles começaram a futucar e encontraram a criatura lá. Talvez a porta secreta subterrânea tenha sido construída por ele, mas há mais 2 cadáveres naquela sala. Houve outros que entraram em tempos antigos para sondar a área. Bem, terei que falar com a Baronet Pound de uma forma que não revele minha identidade. Glenn parou de pensar e olhou para o último parágrafo. Ele viu o que queria. Baronet Pound, atualmente morando na rua Civelhaus, número 29, Burgo Imperativo. Vamos lá! Sexta-feira, então, a gente vai fechar com chave ali de prata pra gente ir com a chave de ouro pra nossa live. Vocês estão colocando expectativas pra mim aqui. Vocês estão falando que do capítulo 281 até o 290 o negócio vai se envolver. Vamos lá, vamos acompanhar esse capítulo. Eu conto com vocês, conto com a presença de vocês na live de sábado a partir do meio-dia. A gente começa aqui, ler o capítulo, vamos do 281 até o 290. Outra coisa, continue fortalecendo e ajudando ainda mais o canal do Geek Brasil, se inscrevendo. Nós estamos com a nossa meta de 170 mil inscritos neste mês e 200 mil inscritos ainda este ano. E você pode se tornar aqui membro do Clube do Tarô, ajudando a gente com valor de até R$50, tanto acumulado quanto também de valor único, e assim fortalecendo ainda mais os conteúdos de Lord of Mysteries. Infelizmente, Lord of Mysteries ainda não é um conteúdo no YouTube que tem grandes visualizações nesses capítulos que a gente está lendo, mas através das suas contribuições faz com que os vídeos acabem se pagando. Muito obrigado por todos aqueles que têm ajudado até agora. A gente volta para resumir amanhã. Na sexta-feira a gente vai do 276 até o 280 e no sábado live meio-dia.